Olá, nesse estudo eu gostaria de a gente pudesse compreender um pouquinho melhor sobre a diferença entre igreja. São três termos bíblicos que a gente encontra na palavra ali do Senhor: a questão igreja, sinagoga e templo. Há uma certa confusão aí, talvez, e se nós conseguirmos distinguir bem uma da outra, o nosso estudo vai ficar até melhor, mais compreendível, né, para nós mesmos e para passar para outros também, seja na pregação, seja numa escola bíblica, seja um estudo ou escrever um artigo, alguma coisa, vamos ter uma compreensão melhor. Então, o que eu gostaria de começar para vocês, para a gente começar um estudo? Eu queria primeiro dar uma introduçãozinha aqui sobre a questão das formas de adoração, tanto no Antigo que ela também vem para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós tínhamos as formas de adoração que começa pelos altares. Ela vai pelo tabernáculo, vai ao templo e depois, na vinda de Jesus, ela continua a forma de adoração, né, do povo de Israel através da sinagoga, porque o templo já está destruído aqui nesse momento. Então, por isso que a sinagoga ela é o local de ensino deles. E nós vamos compreender o que seria a sinagoga, a importância dela para os judeus. Então, a gente começa a ver que os altares, eles começam, a adoração através dos altares, ele é um período antediluviano. Ele começa ali no capítulo 4 de Gênesis, onde a gente vê Caim e Abel dando uma oferta ao Senhor. Ali eles preparam o altar, certo, assim num céu aberto, para oferecer o sacrifício ao Senhor, certo, oferecer a oferta ao Senhor. Mas nós também vamos ver que depois, Noé, após o dilúvio, né, após o dilúvio, a era diluviana, em Gênesis capítulo 8, Noé ergue um altar e oferece sacrifício ao Senhor. Os patriarcas usaram muito isso, Abraão, certo? Eles usaram muito essa forma de adoração ao Senhor, essa forma através dos altares. Gênesis capítulo 12 vai falar sobre Abraão, 12, versículos 6 e 7, vai falar que ele ergueu o altar ao Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 8 também vai falar sobre isso. Gênesis capítulo 13, verso 18, Gênesis 22, de 1 a 14, vai falar sobre a questão do patriarca Abraão em relação aos altares. Mas nós também temos, depois dos altares, aí vem a época do tabernáculo, né, onde as pessoas vão fazer sua adoração, vão fazer o seu culto, né, a sua devoção a Deus através do tabernáculo. Aqui o povo ele já é nômade, né, eles são nômades, eles começam a andar, né, a busca da terra prometida. Desde o capítulo 25 até o capítulo 27 vai falar sobre isso, a questão da adoração, né, mais específico sobre a questão da construção, a questão da feitura ali, né, do tabernáculo e como eles ficavam também. A outra situação também, templo, nós vamos ver a questão agora do templo, dar uma breve introdução. 1 Reis capítulo 6, onde vai ser a construção do templo ao Senhor pelas mãos de Salomão. Então começa ali essa situação. E depois, em Ezequiel, depois dessas formas que eu falei para vocês, a questão dos altares, a questão do tabernáculo, a questão do templo, vai entrar numa outra forma também de continuar a adoração ao Senhor, que é a sinagoga. A primeira coisa que a gente vai ver sobre a questão da sinagoga, alguns historiadores, alguns teólogos falam que ela começa em Ezequiel capítulo 1, capítulo 14, ou melhor dizendo, capítulo 14, verso 1, e Ezequiel 20, verso 1. Justamente por quê? Porque a sinagoga ela é um local de adoração, de oração e aprendizado da palavra de Deus. Então o que acontece? Surgindo, e que alguns dizem que ela surgiu provavelmente durante a época do cativeiro de Israel, que é essa época que eu estou falando para você. E nessa época o povo do reino do norte, né, do reino do norte, que é Israel, ele foi levado cativo pelo rei da Síria. Então o reino do norte foram levados pelos assírios e o reino do sul eles foram levados pelos babilônios. Em 1 Reis, 2 Reis, a partir do capítulo 17, vai falar sobre essa história, sobre esse fato histórico ali na Bíblia. Então o que acontece?
Quando eles são levados cativos, não tem mais como eles fazerem a adoração templária, e isso se torna uma coisa muito forte na devoção, na religiosidade, na religião dos judeus, na forma de adoração. Então, para eles achavam que eles tinham que ir ao templo, estar no templo, certo? Para adorar ao Senhor. Mas como eles não conseguem, eles estão cativos, eles estão longe do templo, o templo vai ser até depois destruído, o que acontece? Eles encontram uma forma de criar esse pequeno grupo que seria a sinagoga, que é uma reunião, uma assembleia, né? Um grupo pequeno, um grupo que estão ali. Não temos o tempo, mas também não vamos deixar nesse período de adorar, de estudar, examinar a palavra do Senhor. Vamos continuar. Então, o que acontece? Nesse processo é que a sinagoga ela é gerada. Já no Antigo Testamento ela é gerada também justamente por isso. Por quê? Porque em mais ou menos 959 a.C., Salomão ele constrói o templo. Só que em 586 a.C., aproximadamente ali, segundo a Reis 25, de 8 a 17, vem a destruição do templo pelos babilônios. Então eles destroem o templo, então não tem mais como haver aquela adoração templária, aquela adoração no templo. Mas o que acontece? Eles continuam a adorar a Deus através das sinagogas. Por isso que hoje você encontra a sinagoga no Brasil, em várias partes do mundo, né? Nos Estados Unidos, na África, em várias partes do mundo. Por quê? Você encontra a sinagoga, por quê? Porque hoje não tem um templo, o templo foi destruído. Então por isso que eles têm aquele interesse, inclusive está uma palavra profética, que eles vão reerguer o templo, né? O templo construído por Salomão, eles vão reerguer de novo, porque isso faz parte da religião deles. Eles têm uma crença justamente por isso. Então está faltando algo mais para que eles possam adorar ao Senhor. Embora por isso eles não pararam, né? As sinagogas elas são erguidas em todo e qualquer país, né? Todo e qualquer país tem a construção das sinagogas, mas a adoração mesmo exata que eles acham que tem que ser é no templo, e esse templo deve ser construído em Jerusalém, certo? Justamente isso. Então por isso que nesse contexto a gente vê isso muito forte. E a gente também vê Jesus ele indo à sinagoga. Lucas capítulo 4, 15 e 16 diz o seguinte: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se a ler. A sinagoga em si, ela não seria uma coisa má a princípio, porque era um local onde eles estavam se reunindo para meditar na palavra do Senhor. Só que depois, para onde aquela reunião foi levada, é que se torna mal aos olhos do Senhor. Mas até o princípio não era, porque Jesus ele entrou na sinagoga, os apóstolos entraram na sinagoga justamente, que era o local onde estavam reunidos os judeus, justamente para ensinar. Os apóstolos também usaram disso também. Se você olhar em Atos capítulo 13, verso 13 a 15, diz o seguinte: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga. Olha só, num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolo para o povo, falai. Você está vendo? Então os apóstolos também, eles partiram para isso, justamente para ensinar. Outra coisa também, nós podemos ver que isso é uma das culturas judaicas, né? A questão da sinagoga, nós já podemos ver isso, a questão justamente porque o templo foi destruído, e eles, para não pararem de adorar ao Senhor, eles continuaram através de sinagoga. O templo, para eles, deve ser erguido somente em um local que é Israel, certo? Outros meios de adoração seria através das sinagogas que existem em outros países. É diferente da nossa crença. A nossa crença, nós podemos erguer templos, né, em outros lugares, não tem problema para nós se reunirmos, e adorarmos ao Senhor. Mas nós vamos, mais para frente, vamos estar falando sobre a questão do templo também. Então a gente começa a observar essa diferença, né, entre as adorações do Antigo Testamento. Começa nos altares,
depois vai para o tabernáculo, depois vem para o templo e começa também no Antigo Testamento a questão da sinagoga. A única coisa que passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento é a questão da sinagoga, certo? E a questão do templo. A questão do templo também, que as pessoas fazem, né? Existem templos ainda como locais para adoração ao Senhor. Só que nós temos que compreender bem a diferença entre templo e igreja. Eu vou começar a falar agora sobre a igreja. O que é uma igreja? Quem fundou a igreja? A igreja, nós sabemos que segundo a palavra diz, né? Ela vem do grego, né? Que significa eclesia, que através do latim diz que são pessoas regeneradas, e ela é tipo assim, regeneradas por Deus através do processo de santificação. Então esses são os membros da igreja de Cristo. E que igreja seria de dentro para fora, tipo assim, de dentro da estrutura física de um templo, né? A estrutura física de um templo, sair para fora e, como se diz, levar as boas novas, pregar as boas novas. Então nós podemos compreender dessa forma que a igreja, ela é composta de pessoas regeneradas por Cristo, justificada pelo sangue do Cordeiro, certo? A igreja é dele e que nós precisamos viver sobre a direção dele. Então tem um termo que nós usamos extremamente errado quando nós falamos, tipo assim, no nosso caso aqui no Brasil, nós falamos assim, aos domingos, né? Nós vamos à igreja para estudar a palavra, vamos supor, na EBD, nós vamos à igreja para cultuar ao Senhor. Isso é um termo totalmente errado, porque nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, nós vamos ao templo, nós vamos nos reunir ao templo, como assembleia, como irmãos, como família, para adorar a Cristo, porque a igreja de Cristo adora ao Senhor. A igreja de Cristo não é aquele templo, aquelas salas que estão fechadas, que estão ali ou mesmo abertas ali em um local. A igreja de Cristo, são pessoas, e ela é nômade. Da mesma forma, ela é nômade. Onde você estiver, você tenha o status de igreja de Cristo. Você tem o status de ser considerado como a igreja de Cristo, porque se a igreja são pessoas, são regeneradas, você também entra nesse status de igreja de Cristo. Então a gente vê que esse termo, essa etimologia da palavra da igreja, que ela vem de eclesia, ela é composta por dois radicais. Uma que é o ek, que significa para fora, eu já falei para vocês, que significa para fora, eclesia, que significa chamados. Então, chamados para fora. Então, a igreja de Cristo, essa é a raiz, né? O ek, que significa para fora, e eclesia, que significa chamados. Então, igreja é o que? Chamados para fora, para que nós possamos sair e se misturar com a comunidade, para que nós possamos ser luz, né? Fora do templo. Sairmos de dentro para fora para pregarmos a palavra do Senhor. Então, e esse é um erro muitas vezes que nós temos muito grande, né? Nós achamos que a adoração, nós estamos pensando muitas vezes que nem os judeus, precisa de um templo para adorar ao Senhor, certo? Então, por isso que eles vão querer reestruturar, reconstruir o templo, porque eles têm essa necessidade, e isso não é necessário, certo? Porque nós somos a igreja do Senhor. A igreja também, nós temos o princípio de definir ela de duas formas. A igreja universal, né, onde a igreja ela é composta de uma grande quantidade de igrejas locais, que essas igrejas locais são comunidades de pessoas, e que estão espalhadas no mundo. Então vamos supor, um grupo de pessoas que são igreja do Senhor aqui no Brasil, mais um grupo de pessoas que são igreja do Senhor lá na África, nos Estados Unidos, eles fazem parte da igreja universal, onde todos são remidos e regenerados por Jesus e professam a mesma fé, entendeu? Então, e quem tem a capacidade de tornar igreja é somente Jesus. Jesus é o único que tem a capacidade de tornar a igreja dele. Embora hoje você vai ver várias outras
outros grupos de pessoas que se intitulam como igreja, mas não são igreja, mas eles se intitulam como igreja. Mas a igreja de Cristo, ela é fundada somente por Ele, somente por Ele. Então a gente vê algumas características da igreja, dessa igreja universal. A gente vê em Filipenses capítulo 3, verso 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Vamos lá, colocar em perseguidor da igreja, perseguidor do grupo de pessoas que professam a mesma fé e que foram lavadas por Jesus Cristo. Entendeu? Então, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Então, Filipenses capítulo 3, 6. Então, quando você ler também a palavra do Senhor, que você vê na igreja, lembra o seguinte: grupo de pessoas, são pessoas regeneradas por Cristo. Entendeu? Então, vou ler aqui de novo Filipenses capítulo 3, só a primeira parte. Segundo o zelo, perseguidor daquele grupo de pessoas que professavam a mesma fé em Cristo Jesus. Aquele grupo de pessoas que foram lavados, que foram remidos por Jesus. Aquele grupo de pessoas que se tornam a igreja do próprio Cristo, porque Ele assim fez. Você entenderam? A mesma coisa no supor, Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23, diz o seguinte: mas chegastes ao monte Sião e à cidade dos vivos, a Jerusalém celestial e os muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa aqui é a característica da igreja universal, independente de etnia, independente de povo, de nação, todos aqueles em qualquer país do mundo, aqui do Brasil, ou melhor, qualquer país do mundo, né? A gente pode ver essa citação que todos fazem parte da igreja universal, todos que professam a mesma fé, que Jesus é o Senhor e Salvador. Mas nós também temos a igreja local, o conceito de igreja local. A igreja local é a que representa o microcosmo. Então, o macrocosmo seria a igreja universal, o microcosmo seria o que? Já a igreja local, as igrejas locais, a igreja que está no bairro tal, a igreja que está no bairro tal, e assim por diante. Então, elas são justamente a igreja local. Então, dessa igreja local, ela é uma representação, em outras palavras, minúscula da igreja universal, mas mesmo assim ela tem a característica, o status de igreja do Senhor, né? E sempre lembrando que a igreja, tem que colocar na nossa mente que a igreja são pessoas. Então, um grupo de pessoas, esses grupos de pessoas, eles são igrejas locais. Vamos supor, o bairro A tem uma igreja, o bairro C tem uma igreja, então são igrejas locais, mas que juntando todos esses bairros, eles fazem parte do quê? Da igreja universal, da igreja que é composta de pessoas também regeneradas por Cristo. Você pode ver que o conceito de igreja é justamente dessa forma, são esses princípios. Recomendo-vos, em Romanos 12, 16, 1 diz o seguinte: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Romanos 16, 1. Olha só, essa aqui já é uma igreja local. Aqui o apóstolo Paulo já deixa claro: olha, a nossa irmã Febe, que serve na igreja que está em Cencreia, na cidade de Cencreia. Então ele já está definindo como uma igreja local e não uma igreja universal. 1 Coríntios 1, 2 diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, conceito de igreja local também. Gálatas 1, 2 diz o seguinte: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, conceito de igreja local. E nós também temos os conceitos de igreja também, ali onde começa ali em Apocalipse, nós temos o conceito de igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ali você vai encontrar essas igrejas, aonde Jesus, essas 7 igrejas, onde Jesus cita, se refere a elas ali, e que cada um tinha seus problemas e tinha suas qualidades também.
Quando você pega o conceito da igreja de Éfeso, ali a situação de Éfeso, seria uma igreja local. Mas quando você pega ali a situação de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, aí você já pode começar a ter um conceito de igreja universal, que já são várias igrejas em várias cidades e que têm o mesmo processo, adorar ao Senhor e são servos de Jesus Cristo, são remidas e lavadas por Jesus Cristo. Então eu acho que até aqui deu para a gente compreender um pouquinho, de uma forma básica, mais objetiva, sucinta, a questão do que seria a igreja do Senhor. O que é a igreja? Relembrando que a igreja são pessoas regeneradas. Então agora nós vamos entrar no templo. O que é o templo? Quais as formas de templo? No templo ele já tem uma diferença. Vamos começar pelo templo como algo concreto, algo logístico. Então o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmo 11:4. Vocês viram aqui que ele fala sobre o templo do Senhor. O templo do Senhor está no céu. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. No seu templo, cada um fala a sua glória. Fala da sua glória. Salmo 29:9. Então, você pode ver que desde o Antigo Testamento, a figura do templo ela já tem uma simbologia. Chega no Novo Testamento, Mateus 21:12 diz o seguinte: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Vocês viram, anteriormente eu estava falando ali sobre, em Salmo, até que eu falei Salmo 29:9 e Salmo 11, que Deus ele tem um templo dele, um local. Aqui nós encontramos o templo aqui na terra, aonde Jesus, o templo concreto, físico, os passos de logística para acolher a igreja de Cristo, que são pessoas. Aqui ele está definindo sobre isso. Então quer dizer que só que eles estavam fazendo uma coisa errada, os cambistas, estavam à porta do templo. Mas você pode ver que então Jesus ele vai até o templo e ele tira justamente, ele fala, que isso aqui é a casa do Senhor, certo? Isso aqui é a casa do Senhor. Jesus, quando ele vai ao templo e que os pais dele se perdem dos pais dele, ele fala, eu estava na casa do meu pai. Então quer dizer que esse templo físico, logístico, ele não é totalmente errado. Alguns falam que é extremamente errado, mas ele não é totalmente errado. Ele é necessário por quê? Porque é um local onde nós como igreja, como seres humanos, viemos para adorar ao Senhor. Você imagine, é um local onde tem uma cobertura, se estiver chovendo, não vai impedir de nós adorarmos ao Senhor. Se estiver um frio muito intenso, não vai impedir de nós de adorarmos ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos ocupando esse templo, essa parte. Ele tem os benefícios também para a adoração da igreja do Senhor, que são pessoas, mas há uma diferença muito grande entre templo e igreja do Senhor, e que nós também devemos tomar cuidado para não fazer aquela super divinização do templo também, achar que é só aos domingos ou só quando eu estou no templo é que eu recebo do Senhor e que eu posso também oferecer ao Senhor. Isso é totalmente errado, porque se eu sou igreja na minha casa, num grupo com as pessoas reunidos, eu também sou igreja do Senhor. Eu posso tanto receber do Senhor como também oferecer ao Senhor. E em Lucas 2, capítulo 46 diz o seguinte: e aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Olha aqui, aquilo que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Jesus, ele estava no templo. Então o que acontece? Aí a gente chega de José e Maria e pergunta para ele onde você estava. Ele fala, eu estava na casa do meu pai. Então o templo, esse espaço, essa cobertura, essa proteção que nós temos, querendo ou não, mas uma proteção não espiritual, porque não há nada de espiritual nisso, mas uma proteção
onde nós devemos ter a compreensão de que ela é boa, ela é saudável para nós também. Então, vamos supor, em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo fala até a questão de que Deus não habita em templos feitos por mãos. Isso é exato mesmo, ele não habita no templo, ele habita na igreja dele, certo? Na igreja dele, que se reúne num templo para adorar. Isso está certinho. O apóstolo Paulo ele fala isso. Então ele não está rechaçando, ele não está, como se diz, indo contra o templo, extremamente contra o templo. Ele está simplesmente colocando as coisas no eixo, que nesse templo, nesse espaço logístico, Deus não habita. Deus ele vai habitar no coração da igreja dele, que é totalmente diferente. Então a gente pode ver que nessa situação a gente já começa a ver a diferença de tempo. Mas nós também temos, o apóstolo Paulo diz algo interessante em 1 Coríntios capítulo 6, 19: e não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então ele está falando o quê? Que nós também, a igreja de Cristo, ela também tem a característica de templo do Senhor. Ela tem uma característica, ela não somente é igreja, mas ela também tem uma característica de templo do Senhor. Então por isso que a gente começa a ver e entender o seguinte, por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, em templos feitos por mãos humanas, ele deixa bem claro, e ele para a gente entender que no templo feito por mãos humanas, aquilo que os homens fazem, Deus não habita. Mas Deus ele habita no templo que Ele mesmo fez, que são os seres humanos. Então Deus criou os seres humanos, certo? Ele fez com as próprias mãos dele, Ele criou justamente. E nesse templo nesse corpo que Ele fez do ser humano, e que quando Ele regenera esse ser humano através do sangue de Jesus Cristo, né, que ele é regenerado, ele também tem a capacidade de se tornar o templo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo vai morar ali por um determinado tempo. Você entendeu? Então por isso que há essa diferença. Então a igreja são pessoas regeneradas, o templo ele pode ser um espaço local, em um bairro, uma cidade, uma rua, em um país, mas também o templo ele pode ser o que? Nós, as pessoas que foram regeneradas pelo Senhor. Então em João capítulo 2, verso 9 é o seguinte: Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Olha só, o corpo de Jesus também era considerado como um templo. Então destrua esse templo, vocês podem me matar, vocês vão me levar para a cruz, vão me matar, vão destruir esse templo, mas após 3 dias eu vou estar ressuscitando, ele vai se reerguer de novo, porque os outros templos eles podem acabar, certo? Porque eles são corruptíveis, mas esse templo pela qual Deus habita, ele vai se tornar incorruptível. Vai ter um período, um momento que ele vai se tornar incorruptível e indestrutível, que é justamente quando nós morrermos, né, e Deus nos glorificar, nos dermos um corpo glorificado. E é justamente isso que o apóstolo Paulo ele está falando, ele está trazendo para Coríntios, né, as pessoas ali de Coríntios. Então por isso que a gente tem que compreender, entender um pouco mais, para quando nós mudarmos alguns termos que nós usamos muitas vezes em relação à igreja, templo, certo? Eu tenho que entender isso. A palavra templo do latim significa templo, né? Que é um território delimitado e consagrado. O templo ele é o local, o espaço físico destinado à igreja de Cristo para cultuar ao Senhor. Esse é o templo. Lembrando que nós também somos templo do Espírito Santo. Então, em termos de nós adorarmos, então existe o templo também que nós podemos ir, mas nós não podemos ter aquela divinização do templo, certo? O templo também ele pode ser o corpo, né, do ser humano, como nós acabamos de ver
em Coríntios, né? É o corpo, o ser humano, o receptor do Espírito Santo. Então, eu, como templo do Senhor, eu sou o receptor do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita em mim e eu sou considerado por Deus também como o templo do Espírito Santo. Então a gente pode ver que nessa situação a gente vê a diferença, né, de um para o outro, a importância da sinagoga, a importância para os judeus, né, a importância do templo, a importância da igreja, o que é a igreja. Nós precisamos saber tudo isso para que a gente possa fazer uma melhor leitura da palavra do Senhor, uma melhor aplicabilidade, né, nos nossos estudos, nos nossos ensinos, tanto para nós quanto para outros que a gente for ensinar. Então, uma das coisas que a gente tem que tirar é o seguinte: aquele erro, né? Eu vou à igreja. Não, eu não vou à igreja, eu vou ao templo adorar ao Senhor. A mesma coisa, outro erro: eu não vou ao templo para assistir ao culto, eu vou ao templo para oferecer culto ao Senhor. Quem assiste culto é o Senhor que está assistindo culto, o culto que eu e os outros membros dessa igreja estão oferecendo ao Senhor. Vocês viram como é diferente? Tem uma diferença muito grande nisso, certo? E que eu preciso compreender para que eu possa viver e praticar melhor o meu culto ao Senhor. Porque muitas vezes eu já vou com aquele olhar crítico no culto. Por quê? Porque eu vou apenas como um mero espectador, eu vou para assistir ao culto, eu não vou para cultuar. É por isso que eu começo a reparar muitas coisas dentro do culto. Por quê? Porque se eu tivesse ido para cultuar ao Senhor, talvez muitas coisas passariam até desapercebidas, mas eu me torno muito criterioso. Por quê? Porque eu vou para assistir. Eu acho que o culto, ele é para mim, e o culto não é para mim, o culto é para o Senhor. Então ele que tem que assistir. Então esse é outro termo que eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar: eu não vou ao templo, eu não vou à igreja, né? Eu vou ao templo, e uma vez que eu vou ao templo, eu não vou para assistir o culto, eu vou para cultuar. Quem vai assistir o meu culto é o Senhor. É totalmente diferente. Você viu que são diferenças que trazem um novo sentido, uma nova compreensão da palavra do Senhor, o que Deus quer realmente passar para o seu povo. É isso que nós vimos aqui, de uma forma bem sucinta, bem curta, certo? Mas espero que esse estudo ele possa somar para você também, assim como ele tem somado para mim. A gente precisa compreender cada vez mais a palavra do Senhor. Eu vou estar fazendo outros estudos também, espero que você goste, né? E se você gostou, compartilhe, me ajude, compartilhe, divulgue, né? Para que eu possa assim também estar fazendo mais estudo para você, tá bom? E futuramente talvez fazer estudos mais complexos, mais aprofundados também, para que possa somar a você no seu ministério, no seu dia a dia, no seu estudo devocional, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus possa derramar as bênçãos do Senhor no seu coração e que possa abrir a sua mente para que você possa compreender cada vez mais a palavra dele. Com isso, eu vou encerrar o estudo aqui, certo? Espero que ele possa clarear, esclarecer algo mais na sua devocional, certo? E que Deus possa somar o seu coração.